Enquanto isso, a gente também deve ficar de olho nas condições renais, como eu disse, né? Uma vez que, para eu ter a adequada estabilidade hemodinâmica, eu preciso ficar de olho na volemia, portanto, eu preciso ficar de olho no como esses rins estão funcionando. Principalmente porque o paciente em unidade de terapia intensiva tem alta chance de desenvolver insuficiência renal aguda. Diversos fatores, existem diversos estudos publicados que mostram que o porquê que o paciente em unidade de terapia intensiva tende a desenvolver insuficiência renal aguda, né? Um dos fatores principais qual que é? É o uso de sedativos. Então, aqueles pacientes que necessitam de sedativos, principalmente por longo período de tempo, principalmente em doses mais altas, tendem a evoluir com insuficiência renal aguda. Aqueles pacientes que necessitam de um uso prolongado em doses mais altas de determinadas drogas vasoativas, como noradrenalina, também acaba evoluindo com insuficiência renal aguda. E essa insuficiência renal gera uma redução, portanto, da função renal. Esse paciente vai acabar urinando menos e isso vai repercutir na sua volemia, no seu balanço hídrico e vai repercutir diretamente nas condições hemodinâmicas que repercutem diretamente no nosso trabalho como fisioterapeuta. Então a gente deve ficar de olho nas condições renais. Vale lembrar aí que em torno de 20 a 40% dos pacientes que internam em UTI evoluem com insuficiência renal aguda e que essa insuficiência renal aguda aumenta a mortalidade em mais de 70% dos casos. Ou seja, é algo que a gente precisa aí ficar de olho. A equipe médica tem se movido muito em diversos lugares do mundo para tentar evitar ao máximo que essa insuficiência renal aconteça, para que a gente possa diminuir a mortalidade e as consequências dela. Então, como eu disse, vários fatores levam, né, à insuficiência renal aguda, principalmente o uso prolongado de sedativos, drogas vasoativas, estados de sepse, entre outras doenças. Então, a gente tem que lembrar que uma das principais maneiras da gente avaliar as condições renais é através do hemograma. Então, a gente puxa lá no hemograma, como a gente vai ver futuramente aí na aula de exames complementares, a ureia e a creatinina. A ureia, ela é um bom preditor da funcionalidade renal, mas o preditor mais específico e mais fidedigno da função renal é a creatinina. Então, os valores de ureia e de creatinina, principalmente de creatinina, são diferentes conforme a idade. Então, quanto mais velho, maiores são os valores de create. E aí a gente tem então uma média de creatinina em torno de 0,7 a 1,3 miligramas por decilitro de sangue e de ureia em torno de 2,5 a 6,4 milimol por litro de sangue em indivíduos adultos, tá? Vale lembrar que, geralmente, quando a gente vê um paciente que não está urinando muito, ele está lá fazendo uso da sonda vesical, você olha lá, não tem muita urina, está vendo uma ureia subindo, pode ter certeza aí que tem uma insuficiência renal aguda acontecendo. Ah, mas a creatinina não subiu. Vale lembrar, pessoal, que a creatinina, geralmente, ela demora em torno de 48 horas para subir. Ou seja, ela se acumula num quadro de insuficiência renal, porém, ela se acumula de uma maneira mais tardia. Então, tem um delay, ou seja, um atraso aí do seu acúmulo. Então, ela geralmente aumenta 2 dias depois que a insuficiência renal aguda já está instalada. Então, por isso que quando a gente fala em avaliação das condições renais, a gente checa os exames, mas não só os exames. A gente está o tempo todo checando o balanço hídrico, como que a enfermagem está apresentando, aí, quais valores que a enfermagem está apresentando de balanço hídrico, como que está aí essa urina, né, o aspecto dessa urina lá na sonda vesical, como que está esse edema da periferia desse paciente. Então, a gente faz um apanhadão geral mesmo, porque só a creatinina a gente vai acabar perdendo informação.
Vale lembrar aí dos nossos nomes, né, que o oligúria é aquele paciente que apresenta uma redução do volume urinário, ou seja, que tem uma diurese menor que 400 ml nas últimas 24 horas. Anúria é a falta total de diurese, ou seja, a absoluta falta de urina, menos de 100 ml nas últimas 24 horas, que implica um quadro grave. Poliúria, que é aquele paciente que está com excesso de diurese, ou seja, urinou mais que 2,5 litros nas últimas 24 horas, né, no dia. E hematúria é a presença de sangue na urina. Então, esses nomes aqui são usados para a gente classificar um pouco aí de uma parte das condições renais, em conjunto com a avaliação de balanço hídrico e volemia dos nossos pacientes, mais os exames complementares.